Muito bem. Muito boa noite a todos e todas, meus amigos, minhas amigas do Grupo Espírita Luz e Amor. Mais uma segunda-feira, reunidos para o estudo do livro A Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo. Nosso estudo tem corrido muito bem, né? A gente não anotou quantas reuniões já foram, né? Quantos encontros, mas já viramos um ano aí, né? Já colocamos o estudo como uma parte da nossa semana, né? Então a gente já, igual domingo é dia de ver um futebol de tarde, segunda à noite é dia de estudar a Gênese. E a gente com esses hábitos saudáveis aí vai tocando a vida. E é isso aí. Nós estamos no capítulo 14 do livro A Gênese, e hoje nós tínhamos estudado, né, o item 40, mas como ele é curtinho, eu vou pedir licença para voltar nele, só para a gente deixar as marchas da bicicleta, tudo, as catracas, tudo certinho, para a gente manter o raciocínio. Tá bom? Vocês fiquem à vontade para me interromper quando e a maneira que quiserem, né? Porque o nosso estudo é uma roda de debate, sem hierarquia, né? Sem nada disso. Então, nós terminamos, né, na semana passada, a questão das aparições e transfigurações, conseguimos esclarecer aquela dúvida que persistia, né, sobre a questão da mediunidade nas aparições, né, nós conseguimos encontrar aí, valendo do livro dos médiuns, a gente entender como é que acontecia aquele fenômeno da aparição, né? Nós entendemos que ele é diferente do fenômeno da materialização, né? E que a presença do médium é necessária para que consiga ocorrer este fenômeno. E agora nós vamos trabalhar com as manifestações físicas, que talvez seja as manifestações mais famosas, né, pelo menos da história do espiritismo. Hoje em dia, né, nos nossos trabalhos, as manifestações mais comuns, né, são a psicofonia, né, a psicografia, mas eu não vou falar que tudo começou porque mediunidade sempre existiu, mas assim, a codificação, né, o estudo de Kardec, a formalização de uma doutrina dedicada ao estudo dos espíritos começa justamente com essas manifestações físicas. E até nós encerramos na semana passada, deixando a Lucélia em dúvida. Ela estava na dúvida como é que se davam essas manifestações físicas das famosas mesas girantes. As mesas girantes, elas não estão só na doutrina espírita, mas estão nos fatos históricos da Europa, né, do iluminismo. Alguns livros que tratam de outros assuntos não afetos ao espiritismo citam as mesas girantes nos cafés da França e tal. Tamanho foi a repercussão e a importância desse fenômeno naquela época, né? E é disso que nós vamos tratar. Então, a Gênese, capítulo 14, item 40. Os fenômenos das mesas girantes e falantes, da suspensão etérea de corpos pesados, da escrita mediúnica, tão antigos quanto o mundo, porém vulgares hoje, vulgares no sentido de muito difundido, né, de comum, facultam a explicação de alguns outros, análogos e espontâneos, aos quais, pela ignorância da lei que os rege, se atribuía caráter sobrenatural e miraculoso. Tais fenômenos têm por base as propriedades do fluido perispirítico, quer dos encarnados, quer dos espíritos livres. Então, as manifestações físicas, né, essas mesas girantes, suspensão de corpos pesados, né, elas estão tratando justamente dessa questão de ser algo natural. Kardec está falando, isso não é miraculoso, isso vem, esse caráter miraculoso vem do entendimento dos ignorantes, né, no sentido de que ignoram essa lei natural.
a partir do momento que a gente estuda o espiritismo, a gente entende como funciona, a gente não pode mais falar que isso é miraculoso. A gente tem que tratar justamente como algo natural, né? E a base desses fenômenos são as propriedades do fluido perispirítico. Nós vimos tratando, né, de fluido, depois fluido perispirítico, e nós começamos a entender as propriedades dele. E aí, para esses fenômenos de manifestação física, a base vai ser justamente isso, as propriedades do fluido perispirítico, dos encarnados e dos espíritos livres. Espíritos livres aqui, Kardec quer falar que são os desencarnados, né, livres de um corpo físico pesado como o nosso. Item 41. Por meio do seu perispírito, é que o espírito atuava sobre o corpo vivo. Então, a gente já tratou disso aqui. Como é que nós, espíritos, nos manifestamos? Né? Através do nosso perispírito que atua no corpo vivo. Então, a gente fala, se movimenta, né? Justamente, o espírito emana a vontade, essa vontade passa pelo perispírito e o ciclo se encerra na movimentação do corpo físico, né? Do corpo vivo. Ainda por intermédio desse mesmo fluido é que ele se manifesta. Então, depois de desencarnados, por onde que nós vamos nos manifestar, né? Da mesma maneira, né? A gente vai pela nossa vontade, o espírito vai atuar no perispírito. O perispírito vai ter essa atuação. E aí ele continua. Atuando sobre a matéria inerte, inerte é a matéria que não se movimenta, é a matéria morta, né? Assim, a madeira, o plástico, enfim, essa matéria que não tem vida. Atuando sobre a matéria inerte, é que produz ruídos, movimentos de mesa e outros objetos, que os levanta, derriba, né? Derribar é fazer cair, né? Derruba, né? Ou transporta. Nada tem de surpreendente esse fenômeno, se considerarmos que entre nós, os mais possantes motores se encontram nos fluidos mais rarefeitos e mesmo imponderáveis, como o ar, o vapor e a eletricidade. Então, o que Kardec está falando aqui para nós? Ele está falando que essa atuação na matéria inerte, numa mesa, num banco, numa parede, ela também ocorre pela atuação do perispírito, né? Que às vezes a gente pode ter essa falsa impressão de que é o espírito que vai agir na matéria, mas não, vai ser o perispírito. O perispírito, ele é matéria, é uma matéria etérea, mas ele é matéria. Depois ele continua. É igualmente com o concurso do seu perispírito que o espírito faz que os médiuns escrevam, falem, desenhem, né? Então, é que a gente já tem esse conhecimento, né? O espírito se aproxima do médium, numa comunicação, o seu perispírito e o perispírito do médium se comunicam, e aí o médium vai falar, vai desenhar, vai escrever, né? Vai ter a atuação do fenômeno mediúnico. Depois, Kardec continua. Já não dispondo de corpo tangível, né? Esse corpo pesado, para agir ostensivamente quando quer manifestar-se, ele se serve do corpo do médium, cujos órgãos toma de empréstimo. Corpo ao qual que atue como se fora seu próprio, mediante o eflúvio, né, a emanação do fluido, do fluídico que verte sobre ele. Né? Então, é assim que funciona. O médium quer vir aqui e quer relatar alguma coisa. Ele vai se valer do corpo do médium, através desse contato dos perispíritos, né? Do espírito e do perispírito, e aí ele vai tomar por empréstimo, durante a manifestação, o corpo do médium. Fica à vontade, Verinha, pode falar. Não, só gostaria de fazer um comentário que nas reuniões mediúnicas, apesar que eu acho que todos aqui já
participam de reuniões e tudo, tem espírito que chega e aí ele fica, mas esse corpo não é meu. Então ele começa a perceber que alguma coisa está diferente. E eu acho, assim, nem todos, mas alguns é, ficam surpresos. Como que eu estou com esse corpo, né? Aí a gente vai explicando que a morte não existe, né? E tal. Então é isso que eu gostaria de falar. Excelente, velho. É isso mesmo, né? O espírito, às vezes, está lá em confusão, né? Sofreu um acidente, né? Teve uma morte repentina. E aí, como você disse, ele consegue falar, né? Consegue se manifestar, mas é pelo médium. Aí ele olha e fala, ué, eu não tinha barba, não, né? Ou eu era de outro sexo, né? E aí é papel, né, do dialogador, do doutrinador, de acalmá-lo e explicar o que está acontecendo, né? Excelente, é isso mesmo que acontece. Por isso mesmo que Kardec nos diz aqui que o espírito toma o corpo do médium emprestado, né? Para poder ter essa manifestação ostensiva. Item 42. Pelo mesmo processo, atua o espírito sobre a mesa, quer para que esta se mova, sem que o seu movimento tenha significação determinada, quer para que dê pancadas inteligentes, indicativas das letras do alfabeto, a fim de formarem palavras e frases. Fenômeno esse denominado tipitologia. Então, como é que o espírito vai atuar sobre o corpo inerte? Pelo perispírito também, né? Então, as atuações, elas se dão pelo perispírito. A vontade, a inteligência, né, a vida, vamos dizer assim, é do espírito, mas é pelo perispírito que vai haver essa atuação. Depois ele continua. A mesa não passa de um instrumento de que o espírito se utiliza, como se utiliza do lápis para escrever. Para esse efeito, dá-lhe uma vitalidade momentânea, por meio do fluido que inocula, ou seja, que introduz, porém, absolutamente não se identifica com ela. Então, o que Kardec está falando aqui, às vezes parece um pouco óbvio, porque nós somos espíritas, né? Assistimos muita palestra, muito encontro, mas, além de Kardec ser muito prudente e querer deixar tudo claro, o livro foi escrito em outra época. Então, o que Kardec está falando? Ó, se a mesa te falar alguma coisa, né? Não é a mesa que está falando, né? Porque, às vezes, tem uma comunicação de um parente, né? Se for pela tipologia, na batida, né? E manifesta, a mesa foi só um objeto que foi utilizado para a transmissão da mensagem, né? Até um pouquinho para baixo, ele vai até falar aqui embaixo assim, ó. Praticam um ato ridículo as pessoas que, tomadas de emoção, ao manifestar-se um ser que lhes é caro, né, que é querido, abraçam a mesa. Então, para nós é óbvio isso, mas na época não, né? Imagina uma mãe que não escuta um filho há muito tempo, né? E aí a mensagem vem pela mesa, a emoção, a pessoa toma de emoção e abraça a mesa, né? Naquela ânsia de abraçar quem mandou a mensagem, né? Então, Kardec deixa isso claro. E aí ele continua. É exatamente como se abraçassem a bengala de que um amigo se sirva para bater no chão, né? Então, é um objeto que não tem vida, que não tem sentimento, que é só um instrumento para manifestação da mensagem. O mesmo fazem os que dirigem a palavra à mesa, como se o espírito se achasse metido na madeira, ou como se a madeira se houvesse tornado o espírito, né? Então, Kardec está ensinando o que está acontecendo, porque no reflexo, né, a pessoa não está vendo nada, aí a mensagem vem da mesa,
Às vezes a pessoa chega para a mesa e fala assim, olha, vai tentar se comunicar com a mesa. Mas o que Kardec está ensinando para nós? Não é, aquilo ali é só o instrumento. O espírito está dentro da mesa? Não está. Ele está onde? Ao lado da mesa, próximo à mesa. Porque a manifestação se dá pelo perispírito. É isso que ele está falando. Então, o perispírito do espírito que vai ser a condução entre o espírito, que está emanando a vontade, está dando as respostas, e a mesa, que é o destinatário final, onde vai emitir o som, onde vai ter o movimento. Kardec continua. Quando as comunicações são transmitidas por esse meio, deve-se imaginar que o espírito está não na mesa, mas ao lado, tal qual estaria se vivo se achasse e como seria visto, se no momento pudesse tornar-se visível. Então, se durante a comunicação a gente pudesse ver o espírito, ele estaria, como a gente conhece, né, do lado da mesa, né, e não entranhado na madeira ou alguma coisa assim. O mesmo ocorre nas comunicações pela escrita. Ver-se-ia o espírito ao lado do médium, dirigindo-lhe a mão ou transmitindo-lhe pensamentos por meio de uma corrente fluídica. Então, quando o Chico, né, o mais famoso das psicografias, né, colocava a mão no rosto e escrevia, o espírito não estava dentro do corpo dele, né, o espírito estava próximo a ele, e numa corrente fluídica combinava o fluido do espírito, o fluido perispirítico do Chico, e aí a transmissão da mensagem, né, ocorria. Aí a Lucélia pergunta, o perispírito impregna a mesa de fluido e ela se movimenta, certo? É isso aí. Um pouquinho para baixo, Kardec vai explicar essa questão. Mas eu já adianto uma coisa. No livro dos médiuns, deixa eu ver se eu consigo. Aí, ó. No livro dos médiuns, capítulo 2, das manifestações físicas, das mesas girantes. Kardec vai aqui no item 61 e diz o seguinte: para que o fenômeno se produza, faz-se mister, ou seja, faz-se imprescindível, a intervenção de uma ou de muitas pessoas dotadas de especial aptidão, que se designam pelo nome de médiuns. Os números dos cooperadores em nada influem, a não ser que entre eles se encontrem alguns médiuns ignorados. Então, ele está falando aqui aquela questão que tinha surgido a dúvida, né? Surgiu a minha dúvida. Também é necessário o concurso do médium, né? Ele vai combinar com o fluido do médium, e o fluido deles vai... qual foi o termo que a Lucélia usou? Acho que é impregnar. Impregnar na mesa, né? E fazer o movimento. É justamente isso. Kardec vai falar um pouquinho para frente. Consegue atuar na gravidade, consegue produzir esse efeito físico. Então, a gente tem a combinação dos perispíritos, né, dos fluidos, e a manifestação esse tipo de manifestação, que é a manifestação física, né? Então, vai arrastar um objeto, vai produzir um ruído, vai dar uma pancada, né? E no caso das mesas girantes, ela vai envolver, né, a mesa e aí produzir esse fenômeno. E tem... Lucélia, ficou claro? Depois você dá um sinal aí, que foi justamente essa dúvida aí que a gente estava discutindo no final da semana passada. Beleza. Isso aí. Mas Kardec vai explicar isso, viu? De nada. Kardec vai explicar e vai ficar muito melhor. Ó, item 43. Quando a mesa se destaca do solo
e flutua no espaço sem ponto de apoio, o espírito não a ergue com a força de um braço. Envolve-a e penetra de uma espécie de atmosfera fluídica que neutraliza o efeito da gravitação, como faz o ar com os balões e papagaios. O papagaio aqui deve ser tipo uma pipa, né? Acho que é isso que ele quis dizer, né? É isso aí, então. Então, ele envolve, essa combinação de fluido envolve o objeto e consegue neutralizar o efeito da gravidade, né? Depois ele continua. O fluido que se infiltra na mesa dá-lhe momentaneamente maior leveza específica. Então, vejam que interessante. A atuação dessa atmosfera fluídica neutraliza o efeito da gravitação. Então, não importa se a mesa é mais pesada ou mais leve, não é força física que está sendo feita ali, né? Então, vou pegar uma mesa de uma madeirinha mais fina para facilitar para os espíritos. Não, eles não precisam disso. Pode ser aquelas mesas de mogno, aquelas madeiras boas, que vai levantar, né? Se for produzir o efeito. Justamente por isso. Porque é um efeito de neutralização da gravidade, né? E aí dá momentaneamente uma maior leveza a esse objeto. Ele continua. Quando fica pregada ao solo, ela se acha numa situação análoga à da campânula pneumática, sob o qual se fez o vácuo. Campânula é aquela... Parece uma abóbada de vidro que tampa assim, ó, né? E aí, então, imaginem a mesa no solo, né? E com esse envoltório fluídico, né? Que depois vai conseguir produzir o fenômeno da gravitação, né, do objeto. Não há aqui mais que simples comparações destinadas a mostrar a analogia dos efeitos e não a semelhança absoluta das causas, né? Então, Kardec está explicando esses efeitos para nós, né? Ele está só fazendo umas comparações para que a gente entenda melhor, né? Não é uma semelhança absoluta. Então, é isso que acontece. Hoje em dia, esses fenômenos são raros, né? A gente não tem muita, pelo menos eu, não sei se alguém tem, né? Muita notícia desse tipo de fenômeno. Mas me lembro de estudar o porquê que esses fenômenos ocorreram dessa maneira na época. Era necessidade, né? Vejam que era necessário fenômenos físicos, né, mais ostensivos para que despertasse a atenção para o mundo espiritual. Hoje em dia, através dos estudos, né, da tecnologia, a gente consegue fazer uma reunião e tudo, e está tudo bem, nós temos capacidade intelectual para entender, né, o que Kardec falou, né, tantos outros espíritos e trabalhadores, né? Mas naquela época tinha que ser algo, assim, assustador, né, vamos dizer assim. Tanto pela biografia de Kardec, que nem deu muita bola no começo. Falou, não, isso aí vocês estão de brincadeira comigo, né? Só quando ele resolve ir, e aí a gente sabe que ele faz perguntas mais complexas do que as pessoas presentes poderiam responder, aí que ele atina, né? Aí que ele percebe, falou, opa. Então, é a época que as coisas ocorreram, né? Foi necessário, né, que a revelação, né, a terceira revelação, se desse assim, para chamar a atenção mesmo e começar esse desenvolvimento, né? Depois, Kardec continua assim para nós. Compreende-se, depois do que fica dito, que não há para o espírito maior dificuldade em arrebatar uma pessoa do que em arrebatar uma mesa, em transportar um objeto de um lado para outro, ou atirá-lo, seja onde for. Porque ele não está usando peso, né? Não é mecânica, não é física mecânica que está fazendo o movimento, né?
Então, pode ser uma pessoa, uma mesa, né? Pode ser um transporte de um objeto para outro, ou jogar longe. O esforço não vai ser maior ou menor, né? Todos esses fenômenos se produzem em virtude da mesma lei, né? Que é a manifestação mediúnica através dos fluidos. E depois, Kardec diz o seguinte: quando as pancadas são ouvidas na mesa ou algures, não é que o espírito esteja a bater com a mão ou com qualquer objeto. Ele apenas dirige sobre o ponto de onde vem o ruído um jato de fluido e este produz o efeito de um choque elétrico. Tão possível lhe é modificar o ruído, como a qualquer pessoa modificar os sons produzidos pelo ar. Então, os ruídos se dão dessa maneira. É uma concentração e ele consegue fazer essa modificação. Se a gente escuta o vento em casa, é uma coisa. No prédio, lá no alto, é outra. Né? O vento, às vezes, está mais forte lá. Mas a forma como ele anda, né? O movimento físico pelos prédios, produz um ruído diferente. É isso que Kardec quis dizer quando disse que é possível modificar o som produzido pelo ar. Né? Se você assoprar na sua mão, assim, ó, vai fazer um barulho. Aí, quando eu era moleque, eu gostava de pôr a mão assim, saía quase com um assovio, assim, né? É o vento do mesmo jeito. Mas a gente produz uma acústica, né? A gente consegue modificar o som produzido pelo ar, né? Eu acho que foi mais ou menos nessa linha que Kardec quis explicar para nós. Eu vou ler aqui duas anotações, né? Uma está falando aqui, primeiro, do transporte de objeto e da movimentação da mesa. Ó. Ele diz o seguinte: tal o princípio dos fenômenos de trazimento, fenômeno este muito real, mas que não convém se admita, senão com extrema reserva, porquanto é um dos que mais se prestam à imitação e à trapaçaria. Devem tornar-se em séria consideração a honradez irrecusável da pessoa que os obtém, seu absoluto desinteresse material e moral, e o concurso das circunstâncias acessórias. Importa, sobretudo, desconfiar da produção de tais efeitos, quando eles se deem com excessiva facilidade, e ter por suspeitos os que se renovam com extrema frequência, e, por assim dizer, à vontade. Os prestidigitadores fazem coisas mais ordinárias, mais extraordinárias. Não menos positivo é o fato do erguimento de uma pessoa, mas tem que ser muito mais raro, porque é mais difícil de ser imitado. É sabido que o Sr. Holmes se elevou mais de uma vez até o teto, dando assim volta à sala. Dizem que São Cupertino, eu acho que é São, né, está abreviado esse, possuía a mesma faculdade, não sendo o fato mais miraculoso com este ou com aquele. Né? Então, Kardec está falando para a gente tomar cuidado, essa manifestação de transporte, né? A gente sempre tem que fazer uma análise também, esses erguimentos, né? Hoje em dia aparece, vai no circo, né? O cara deita numa maca, né? Então, a gente tem que ficar de olho, né? Se colocar muita coberta em cima, né? Tampando umas coisas, né? Jogo de luz. Mas eu acho que o mais importante do fenômeno que a gente tem que observar é o interesse. É o interesse da pessoa que está produzindo aquilo, né? Então, se ela está cobrando para entrar, se ela está querendo aparecer na televisão, né? Então, assim, a gente sempre tem que olhar com dúvida e procurar qual que é a seriedade dessa pessoa e tudo mais, né? E depois tem um comentário sobre as pancadas, né? Que ele diz o seguinte: casos de manifestações materiais e de perturbações operadas pelos espíritos. Bom, eu não vou ler, porque aí são várias
várias referências da revista espírita, né? A Moça dos Paranormais, Senhorita Clarion, né? E aí, quem quiser aí, na Kardecpédia tem tudo isso aí, e também no Estudo do Mário, que é muito bom, da revista espírita. Muito bem. Item 44. Fenômeno muito frequente na mediunidade é a aptidão de certos médiuns para escrever em língua que lhes é estranha, a explanar, né, ou seja, explicar oralmente ou por escrito, assuntos que lhes estão fora do alcance da instrução recebida. Então, tem alguns médiuns aí, não sei qual é a frequência disso hoje em dia, Kardec diz que na época dele era muito frequente, médium se manifestar em língua que não conhece, né, falar em outra língua, e também explicar, né, e coisas, escrever assuntos em que não faz parte do conhecimento do médium. E aí ele continua. Não é raro o caso de alguns que escrevem corretamente, sem nunca terem aprendido a escrever. De outros que compõem poesias, sem jamais na vida terem sabido fazer um verso. De outros que desenham, pintam, esculpem, compõem músicas, tocam instrumento, sem conhecer desenho, pintura, escultura ou a arte musical. Ocorre frequentemente o fato de um médium escrevente reproduzir com perfeição a grafia e a assinatura que os espíritos, que por ele se comunicam, tinham quando vivos, se bem não as haja ele conhecido. Então, basicamente, Kardec está falando que é muito comum pessoas apresentarem resultados que elas não teriam condições de apresentar no estado normal de vigília, né? Seria, no caso, uma pessoa que não toca determinado instrumento, tocar, ou na escrita, uma escrita muito evoluída, né, no sentido literal mesmo, né, da literatura, a poesia, enfim. A gente sabe que ele está falando aqui de casos de pessoas que são só instrumentos do verdadeiro intelectual por trás do produto, que é o espírito, né? Nada, porém, apresenta esse fenômeno de maravilhoso. Então, vocês vejam como Kardec bate na tecla de que fenômeno não é sobrenatural. Né? Nada, porém, apresenta esse fenômeno de mais maravilhoso do que o de se fazer que uma criança escreva guiando-se-lhe a mão. Né? Então, se eu pegar a mão da minha filha está aprendendo a escrever. Se eu segurar a mão dela com força, eu escrevo o que eu consigo escrever normalmente, né? Ninguém vai achar isso maravilhoso, falar, nossa, que menina genial. Por quê? Porque ela está sendo usada, né? Eu estou movendo a mão dela, né? Que escreve. Então, sabem que há uma pessoa que já é mais experiente, né? Que está por trás daquilo. E a mesma coisa nos fenômenos mediúnicos dessa natureza, né? Se a gente pegar, por exemplo, a literatura que veio através do Chico, olha, para uma pessoa ter um conhecimento daquele para tantos escritores, poetas, né, romancistas, esse cara precisa de umas 10 encarnações para estudar tudo isso aí, não dá. O cara não ia ter capacidade, né, de fazer, de produzir tão bem, né? Porque a gente sabe que não era ele, né? Fica à vontade, Marlene. Não, é só sobre isso aí, né? O Parnaso do Além-Túmulo, que foi o primeiro livro, já teve pesquisas de pessoas não espíritas, né? E eles falam, olha, se esse cara aí estiver imitando, ele está melhor do que todos, né? E realmente ele mereceria a condecoração aí, participar de qualquer bancada na área literária. Então,
Mas, assim, o Kardec fala que é comum, né? Mas hoje eu acho que já não é muito comum. Você vê os pintores, né? A gente tem também. Mas é isso. Só isso, sim, que eu queria colaborar. Excelente. E eu já tinha ouvido falar que alguns letrados aí, né, alguém da área, tinha estudado esses livros dele aí mesmo. Fica à vontade, Ana, pode falar. Mesmo que fosse um gênio, né? Não teria capacidade de fazer tudo, de produzir, né? Tudo que ele produziu. Porque além da qualidade, é um número absurdo de livros. Né? Não sei se alguém sabe de cabeça aí quantos livros que o Chico tem publicado aí, mas é uma coisa assustadora, né? Acho que não sei se tem algum escritor. E assim, né? São livros de romance, poesia, né? São livros curtos, livros longos, sagas, né? No sentido, por exemplo, a saga do André Luiz, né? São vários livros, né? Contando uma história enorme. E, enfim, a gente sabe que não era o Chico, né? O Chico era quase um ouvinte da história, né? Junto, né? O André Luiz ia contando, né? Provavelmente ele também ficava curioso do que ia acontecer, porque ele era um excelente, né, instrumento. Ele era um instrumento, mas um instrumento excelente para esse tipo de manifestação, né? Ô, Caio, vou dar mais uma. Sobre línguas, também a única. Eu já vi o Divaldo fazendo, ele fala em francês, ou escrevendo. Recebeu uma comunicação que ele escreve em francês de trás para frente. Por exemplo, nós somos falantes da língua portuguesa. É fácil escrever um texto de trás para frente? Então, ele já recebeu uma comunicação, não sei se foi de Leon Denis, mas não é muito comum, né? Porque também dizem, né, acho que é Kardec mesmo que fala, mesmo que eu não seja falante dessa língua, ou que eu não seja, eu tenho que ter um certo repertório como médium, né, para poder fazer. Só assim, só para ilustrar aí. Exatamente. Vocês imaginem que se nós aqui trocarmos o você pelo tu, a gente já embanana tudo na hora de conjugar, né? Imagina em outra língua. Fica à vontade, Ana. É o mais comum mesmo, são as pinturas hoje, né? Mediúnicas. Ainda tem muitos médiums que pintam, né? Mediunicamente. E também são geniais nas suas produções, né? Sim, já tive a oportunidade de ver, às vezes pintam com as duas mãos, né? Pinturas diferentes, né? Muito bonito. Os pés, Com os pés, verdade. não usam pincel, né? Isso. Misturam as cores, que você pensa assim, nossa, se fosse eu, por exemplo, misturar as cores, como eles misturam, ia sair só borrão. E eles fazem obras maravilhosas, né? Eu não sei se a Ana viu, eu tive a oportunidade de ver, acho que é aquele que desencarnou, é o Luiz Gaspareto. É o Luiz. Eu vi o Luiz, aqui no Pestalozzi ele veio. Não, eu vi lá no José Marques Garcia, uma vez. Ele pintava, gente, com as duas mãos e com os dois pés, ao mesmo tempo, e cada quadro era de um pintor, né, Ana? Você chegou a ver? Cheguei. A mão direita era um pintor, a mão esquerda era outro, o pé direito era... Gente do céu, aquilo é impressionante. E aquela Valdelice também, né? Impressionante. Muito Acho que ela é de Uberaba, né? Parece que ela eu nunca vi, não, Ana, não sei. Nossa, ela vem sempre no Judas. Ah, não, já vi sim, tem razão, já me lembrei. Vocês imaginem o treinamento que uma pessoa precisaria para pintar 4 quadros simultaneamente, né? Enfim, a explicação é essa que Kardec está dando aqui, né? Eles são instrumentos
dos verdadeiros intelectuais, né, dos verdadeiros, que as pessoas que estão manifestando a vontade, que são os espíritos, né? Então, Kardec continua. Pode-se fazer que qualquer pessoa escreva num idioma que ela ignore, ditando-se-lhe as palavras letra por letra, né? Então, eu não falo russo. Se chegar alguém e falar assim, B, eu escrevo B. H, eu consigo escrever russo, desse jeito, né? Não entendo nada que está ali, mas consigo. E aí ele continua. Compreende-se que o mesmo se pode dar com a mediunidade, desde que se atente na maneira por que os espíritos se comunicam com os médiuns, que para eles mais não são do que instrumentos passivos, né? Então é mais ou menos assim que ocorre esse fenômeno também, né? Eles não vão trazer a ideia, né? A nós, falar por mim, médium comum, né? Médium vulgar, né? No termo que Kardec estava usando, vem a ideia e eu escrevo, né? Então vem a ideia, eu estou sofrendo, aconteceu isso, aconteceu aquilo, consigo escrever. Mas eu consigo escrever em português, com o vocabulário que eu tenho, porque eu estou transmitindo uma ideia, né? Não está ocorrendo aquele fenômeno direto, né? Como, por exemplo, se emanar uma assinatura, né? Ou alguma coisa do tipo, um fenômeno bem específico, né? Pelo menos hoje em dia, né? A gente não tem tantos casos, né? Depois Kardec continua. Se, porém, o médium tem um mecanismo, se venceu as dificuldades práticas, se lhe são familiares as expressões, se finalmente possui no cérebro os elementos daquilo que o espírito quer fazê-lo executar, ele se acha na posição do homem que sabe ler e escrever corretamente. E aí, o que acontece? O trabalho se torna mais fácil e mais rápido. Ao espírito já não resta senão transmitir seus pensamentos ao intérprete, para que este os reproduza pelos meios de que dispõe. Então, o médium, ele é um instrumento do espírito. Então, quando eu fiz Coen, na minha turminha lá, a gente deu esse exemplo. Você tem que apertar um parafuso. O que é o ideal? É uma chave de fenda. Mas se você não tem, você pega uma faca, você pega uma colher, né? Minha mãe ficava brava que a faca dela ficava torta. A gente quebra um galho, mas à medida que o médium ele evolui, ele mostra um cérebro com vocabulário mais extenso, né? Ele desenvolve uma concentração melhor, o trabalho fica mais fácil e mais rápido. Então, ele se torna um médium melhor, né? Eu não sei se exatamente por esse motivo, até acredito que seja, né, pessoal, todo mundo aberto aí para comentar, mas o Chico fala que ele não sentou e saiu psicografando aí, ó. Ele e o André Luiz, não, ele e o Emmanuel, ó, e aí ele psicografou um monte de coisa, se não me engano é isso. André Luiz falou assim, agora, André Luiz não, Emmanuel, agora você pega e joga fora. Você tá louco? É isso aí. Foi isso? Jogou Cara, tudo no lixo. O que ele estava fazendo? Ele estava treinando o corpo dele, o mecanismo, a concentração, porque, pô, para escrever aquele tanto que ele escrevia, depois do expediente, o Chico era funcionário público, né? Então, trabalhava naquela burocracia, depois sentar no meio de um monte de gente, se concentrar e conseguir fazer aquilo, muitas vezes em reuniões abertas, né, com pessoas com todo tipo de vibração possível, é muito difícil. Nós comentamos aqui, às vezes, quando muda de grupo ali, você demora para conseguir aquela concentração. Então, ele treinou, ele leu muito, ele estudou, porque ele precisava daquilo, porque o instrumento, o Chico não queria ser uma faca para apertar um parafuso, ele queria ser uma chave de fenda, né? Ele queria ser uma parafusadeira elétrica. Então, ele estudou para isso. Ele se colocou forte, emocionalmente, intelectualmente, para conseguir executar um trabalho tão grande, né? Então... Ele afinou o violino, né? Isso, exatamente, Ana.
Ele afinou o violino para a música sair direitinho. Se sair se saindo direitinho, teve gente que ficou bravo, você imagina se a música saísse torta, né? Coitado. Bom, aí Kardec continua. A aptidão de um médium para as coisas que lhe são estranhas também tem frequentemente suas raízes nos conhecimentos que ele possuiu noutra existência e dos quais seu espírito conservou a intuição. Então, além dos conhecimentos que o médium tem nessa encarnação, que estão os conhecimentos fortes, né, patentes, ainda tem o conhecimento latente, aquele conhecimento de outras encarnações, que o espírito traz como uma intuição. E aí ele dá o exemplo. Se, por exemplo, ele foi poeta ou músico, mais facilidade encontrará para assimilar o pensamento poético ou musical que um espírito queira fazê-lo expressar. A língua que ele hoje ignora pode ter-lhe sido familiar noutra existência, donde maior aptidão sua para escrever mediunicamente nessa língua. Então, vejam como o fenômeno mediúnico ele é complexo. Ele não é ligou, falou, escreveu e publica. Não, ele tem um monte de coisa envolvida, tem a questão física, tem a questão espiritual, né? E por isso mesmo, né, que nós temos que levar muito a sério e também levar muito a sério o resultado, né? Às vezes a minha esposa fala, mas você duvida de tudo? Eu falo, não é que eu duvido de tudo, é que eu preciso ter muita certeza para acreditar e para reproduzir, porque às vezes a pessoa na transmissão de uma mensagem até está de boa vontade, mas é muito difícil você conseguir fazer isso de forma responsável. Então, eu acho que, isso é uma opinião minha, né? Todo mundo está à vontade. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é duvidar mesmo, mas duvidar com respeito, né? Você respeita o trabalho da pessoa, porque a gente tem que ter critério, né, para aceitar, né? Não é porque um livro é psicografado que ele traz verdades. Né? Melhor rejeitar, como que é? 9 verdades que aceitar uma mentira, né? A recomendação dos espíritos. Qual espírito que fala mesmo? Se o nome dele é Erasto. Erasto, nossa, ele deu um branco. Erasto. Exatamente. Então, porque se você rejeitar e for verdade, o tempo vai se encarregar. Então, não tem problema. O duro é a gente aceitar e ainda ficar propagando e difundindo algo que não é verdadeiro, né? E se é um espírito sério, ele não liga. Ele não liga, ele sabe que tem que ser assim, o critério é esse. Quando começa a insistir muito para a gente aceitar, aí sim que você vai duvidar, né? Aí a dúvida vira certeza, né? É isso aí. Então, a gente tem que ter esse critério, né? E principalmente quando a gente está no trabalho. E daí também a importância da humildade do médium, né? Que estava lá, né? De boa vontade. Ele também tem que ter humildade de saber que a mensagem dele tem que passar por um crivo, né? De razão, de experiência, né? Para que seja divulgado. Tem um comentário aqui, vou ler para nós, ó, que ele diz o seguinte: a aptidão que algumas pessoas denotam para línguas que elas manejam, sem, por assim dizer, as haver aprendido, não tem como origem senão a lembrança intuitiva do que souberam noutra existência. O caso da poeta Mary, relatado na Revista Espírita de novembro de 1864, página 328, é uma prova do que dizemos. É evidente que, se na sua mocidade Mary fora médium, teria escrito em latim tão facilmente como em francês, e toda a gente houvera visto nesse fato um prodígio. Então, Kardec, nessa parte que está falando de mediunidade, de fenômenos, ele traz para nós exemplos da Revista Espírita, né? Vários e vários exemplos que acho que vale aí
a gente estudar também a revista espírita, né, fazer essa referência aí para o nosso estudo ficar mais palpável, né, que às vezes dá os exemplos e a gente fica só no campo da imaginação, e exemplo é sempre muito bom para sedimentar o conhecimento. Bom, nós temos 4 minutos. Eu vou começar a ler um pouquinho do próximo item, mas eu já adianto que eu vou querer voltar nele, começar nele de novo semana que vem, para a gente manter o raciocínio, tá? Então, a gente vai passar agora a estudar obsessões e possessões, né? Esse estudo a gente faz muito bem no livro dos médiuns, no livro dos espíritos, né? Que a gente vai estudar a obsessão, que tem as formas de obsessão, né? Tem a obsessão mais leve, a obsessão mais profunda, e tem a possessão, né, que é aquela quando a vontade, né, do espírito obsediado é quase que nula, né, ele está sem forças para conseguir reagir a esse fenômeno. Então vamos lá, item 45. Pululam em torno da terra os maus espíritos. Né? Pululam está cheio, né? Tá tudo quanto é lugar. Pululam em torno da terra os maus espíritos, em consequência da inferioridade moral dos seus habitantes. Então, Kardec já vem aqui e dá um tapa com luva de pelica, né, como diz algumas pessoas para nós, né, que às vezes a gente se acha muito bom e fala, mas toda hora vem um espírito me atazanar. Pois é, né, se a gente está aqui, isso aqui está cheio de maus espíritos, é justamente pela nossa inferioridade moral, né, é uma lição muito importante. A ação malfazeja desses espíritos é parte integrante dos flagelos com que a humanidade se vê a braços nesse mundo. A obsessão, que é um dos efeitos de semelhante ação, como as enfermidades e todas as atribulações da vida, deve, pois, ser considerada como provação ou expiação e aceita com esse caráter. Então, vejam que a obsessão faz parte da nossa vida. Ninguém está imune. Por isso que a gente tem que sempre orar e vigiar. E faz parte do grau evolutivo nosso, assim como as doenças, os problemas que a gente tem, as atribulações da vida, né? Nós temos que ter um corpo pesado, né? Nós temos um sistema de vida que nós temos que trabalhar, né? Buscar uma educação, e tudo que faz parte da nossa vida, a obsessão também faz parte da vida. E ela está em todos nós, não são só os médiuns que estão sujeitos a ela. Qualquer pessoa que esteja ligada, né, que abaixe a guarda, como a gente diz, que se envolva com briga, confusão, inveja, agressividade, essas atitudes que a gente sabe que abaixam a nossa vibração, estão sujeitas à obsessão. Ou seja, todos nós, né? Então, não tem um lugar físico em que você está imune à obsessão, porque a obsessão, ela vem dos espíritos, da comunicação com espíritos, e o espírito, ele está livre da matéria. Então, não adianta mudar de cidade, de país, entrar no centro, entrar na igreja, que a gente acha que a gente vai estar livre disso. Isso faz parte da vida, como Kardec bem colocou para nós, faz parte da nossa condição de ser humano, né? Então, a gente tem que estar sempre de olho, sempre vigiando, para não permitir que a nossa vibração abaixe muito, para não fazer essas conexões. E na semana que vem, a gente vai estudar melhor aí as obsessões e possessões segundo o livro de Kardec, né? A Gênese. Nós já estudamos, acho que a maioria que já estudou no livro dos Espíritos, no livro dos Médiuns, né? No Cohen. O Cohen tem uma aulinha específica sobre isso. Mas agora a gente vai ver as obsessões e as possessões na Gênese, né? E é isso aí. Fica à vontade, Ana, pode falar. Seu microfone está fechado, Ana. É só uma notificação aqui sobre Erasto. Ele era amigo e contemporâneo de Paulo.
Eles foram alunos de Gamaliel, os dois. Interessante, né? Amigo de Paulo de Tarso? Tarso, Ah, contemporâneo. olha, o cara não é fraco, não, né? Não, É um espírito, assim, bastante sério, que colaborou muito na codificação, né? Muito bom. Isso aí, amigos. Alguém quer fazer algum comentário? Pode ficar à vontade.